A delegada Karine Maia, titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, apresentou na manhã desta quinta-feira, em entrevista coletiva, os detalhes de um caso registrado em Montes Claros. Segundo a delegada, a vítima foi agredida pelo companheiro, impedida de ir ao trabalho e também mantida em cárcere privado. Nós tivemos uma situação ontem em que o sujeito foi autuado em flagrante por espancar a vítima, sua companheira, sua namorada, levou a vítima para o mato premeditadamente e a espancou, deixando toda machucada. Depois levou para a casa dele e a manteve em cárcere privado durante 3 dias. Ela conseguiu, em um dado momento, mandar mensagens para uma amiga e essa mensagem chegou aos familiares que acionaram a polícia. A vítima, com muito medo, quando a gente conseguiu encontrar essa vítima, ela com muito medo, não queria providências, com muito medo dele, estava num ciclo de violência, claramente num ciclo de violência. A gente que está ali na linha de frente, a gente sabe quando a vítima está amedrontada naquele ciclo de violência, muito machucada, muito ferida emocionalmente também. E ela não queria providência, mas é uma situação, um crime de ação pública incondicionada, cárcere privado, lesão corporal no âmbito doméstico. São crimes, inclusive, graves, que nós não podemos permitir, que nós não podemos admitir. Então, ele foi autuado em flagrante nesse caso, mas ele já tem outros 3 casos de Maria da Penha, inclusive que ele já foi preso em flagrante com outras vítimas. Ela tem 33 anos, ele tem 36, ambos trabalhavam em bares na cidade e não eram casados, eram namorados e tem um histórico de violência. Ele já agrediu, pelas mensagens que nós conseguimos, pelas provas que nós conseguimos até agora, existe ali um histórico de violência, dele já ter agredido em outras ocasiões. Ela, inclusive, deixa claro, mas essa foi a pior. Ela estava bastante machucada. E o mais grave, a frieza dele de pegar e levá-la para um matagal para agredi-la por motivo de ciúmes. Ele foi preso em flagrante e nós acabamos de ter a notícia de que ele foi solto na audiência de custódia. Eu acredito que tenha sido solto porque não teve aí, a vítima demonstrou que não queria continuidade do processo. Mas o que nós temos que entender é que tem crimes graves contra a mulher, que são de ação pública incondicionada, que independem dela querer ou não, e que essa vítima ela está num ciclo de violência. Ela não está com a cabeça, com a decisão clara, límpida e precisa, portanto, ter o apoio das autoridades para que a gente possa combater, acabar com a impunidade da violência contra a mulher. Por isso a importância da denúncia, inclusive ressaltando a importância dos familiares, porque foram as mensagens trazidas pela família, pela amiga, que possibilitaram essa prisão. Se não fossem os familiares que acionaram a polícia e que mostraram as mensagens que ela tinha mandado, nós não teríamos conseguido provas de um cárcere privado, nós não teríamos conseguido fazer uma autuação em flagrante. E o que vai acontecer com esse autor? Ele, por hora, está solto, acabou de ser solto, ele ficou 2 dias preso, de ontem para hoje preso, e foi solto agora, vai responder ao inquérito policial em liberdade. Caso ele se aproxime dessa vítima de novo, que fique bem claro, nós vamos representar pela prisão preventiva dele. O que nós precisamos entender é que tem vítimas tem vítimas e vítimas. Nesse caso especificamente, a gente entendeu que essa mulher está numa situação de risco, a pessoa é violenta, ele já praticou violência com outras mulheres, está repetindo, as mulheres têm tanto medo dele que acabam não denunciando ou voltando atrás. Então, as autoridades é que precisam fazer valer a lei. Existem vários tipos de violência. Na verdade, além da violência física, ele a proibiu de sair de casa. Ela ficou 2 dias sem poder trabalhar, ela ficou toda machucada, ela ficou sem poder comunicar com os familiares. Ele sempre ameaçando, queria matar os familiares dela, queria matá-la se ela saísse de casa. Então, tudo isso caracteriza crime. Quais indícios que a gente pode prestar atenção para tentar ajudar uma vítima? Mesmo quando as vítimas de violência doméstica não queiram providências, os familiares precisam fazer a denúncia, porque ainda que mais adiante a gente não consiga provar, porque a vítima não colabora, mas fez um movimento ali, esse autor vai diante da justiça e nós precisamos, inclusive as autoridades, levar isso mais a sério. Por quê? Porque a vítima está nesse ciclo de violência. Então, os familiares precisam prestar atenção. A vítima deprimida, a vítima aparece com roxo, a vítima fala que caiu, a vítima não foi trabalhar, está diferente, está triste. Então, é preciso investigar e ajudar. Nós, da Polícia Civil, estamos atentos a esse caso e iremos representar pela prisão preventiva, se necessário. As mulheres precisam entender que há sinais de violência que vão crescendo, que são uma crescente. Até dela se relacionar com alguém que já tem 3 Marias da Penha, 3 casos de Maria da Penha anterior, ela já deveria ficar atenta, já não deveria querer esse relacionamento.
porque é difícil uma pessoa, né, mudar assim tão rapidamente. Mas às vezes ela não sabia, né? E também, às vezes, não sabia. Mas ela já vinha sofrendo violência, ela está com ele há 5 anos. Mas nós não podemos dizer, colocar a culpa nas mulheres especificamente. O que nós precisamos entender é que essas mulheres precisam de ajuda. E é isso que as autoridades precisam fazer.